Panorama de mercado, dia 26 de junho, sexta-feira. Mais um dia aí do Ibov descolando do exterior. Lá fora, os índices americanos aí terminaram em queda. Uma queda especialmente mais acentuada na Nasdaq, que vem sofrendo no curto prazo, né? Estamos vendo as techs aí apanhando. E aqui no Ibov, um dia de alta, e terminando acima do 0,70% de alta, querendo aí ativar para a gente um fundo duplo, caso consiga na semana que vem romper a região entre 174 e 175 mil pontos. A gente caiu aí da máxima, né? 31 mil pontos da máxima do movimento do Ibov máxima histórica, agora em cima da média de 200, querendo ativar um fundo duplo. Pode fazer um repique, tá? Mas no view do semanal ainda seria apenas um respiro, né, da tendência. Então a gente caiu várias semanas consecutivas, parou em cima de uma retração muito importante aí dos 168 mil, a retração de 382 de todo esse movimento de alta, dos 118 mil aos 199. Então essa região de 168 está sendo respeitada e agora a gente está dando um respiro. Ibov na semana subindo 2,96%. E por enquanto realmente é só um respiro, um repique no diário em cima da média de 200 e no semanal em cima dessa retração de 382. Se a gente vai efetivamente marcar fundo a partir daqui e reagir, a gente vai ter que ver nas próximas semanas. O que conta contra ainda é uma dinâmica de um gringo aí bastante vendedor, né? Fluxo estrangeiro segue em bastante vendas desde o dia 15 de abril. A gente vai ter que ver um gringo aí, né? Parando de vender, começando a aportar aí no Ibov para que a gente volte a trazer uma dinâmica mais favorável para a reação. Então o Ibov, apesar de subir quase 3% na semana, né, foi uma semana aí de respiro, coisa que a gente não via desde do início de abril, a gente tem uma dinâmica bastante baixista na ótica do semanal. No S&P, fechamos aí com uma leve queda de 0,05%. Na quinta-feira, ontem, abriu em forte alta e acabou fechando no 0 a 0. Hoje abriu contrário, em forte queda e acabou fechando também próximo da estabilidade, mas a gente já vai trabalhando abaixo da média de 50 períodos. Temos uma leitura aqui de um potencial ombro, cabeça ombro no S&P que pode levar uma correção, né, caso venha a perder a região dos 7.200 lá para testar a faixa dos 7 mil pontos. Na semana, a queda de 1,95% no S&P, mas ainda por enquanto estressando apenas a média de 9. Nada muda na tendência, tá? Teve um forte rally, pode ficar um pouco mais travado e lateral para depois tentar romper a máxima histórica em 7.620 pontos. No Dow Jones, uma queda de 0,09, porém ontem nós vimos renovação de máxima histórica e a tendência segue muito bonita, muito tranquila, né? Como eu disse no começo, as techs vêm apanhando mais, mas as empresas industriais vêm muito bem. Na semana, o Dow Jones subiu 0,60. Então, apesar de estar deixando sombras e tudo mais, a gente segue numa dinâmica bastante tranquila de alta para o índice Dow Jones. E o Nasdaq fechou com uma queda de 1,09. As techs vêm mais fracas nesse curto prazo. Tocou ali a média de 50, uma região de suporte na faixa dos 28.880. Assim como a S&P também tem uma leitura de um potencial ombro, cabeça, ombro. Se perder a média de 50, pode começar a mirar lá na retração dos 27.700. A retração aí de toda a alta que nós tivemos no final de março até o topo aqui de junho. Na semana, a gente vê o Dow Jones caindo forte, 4,24% de queda, uma queda aí similar à que nós tivemos ali no início de junho, mas ainda respeitando muito bem a média de 9 períodos. Os juros aí no mercado americano vem arrefecendo nos últimos dias. O 2 anos hoje cai 3,5 bips, os 5 anos cai 3,3, testando média de 50. O 10 anos cai 1,9, já perdendo a média de 50. Nos juros mais longos, como de 10 anos, já fica bem claro uma tendência de baixa no curtíssimo prazo. Na semana, a queda no 10 anos foi de 8,4, nos 5 anos foi de 10,2 bips, fechando ligeiramente abaixo da média de 9 períodos, e no 2 anos, uma queda de 9,3, mas ainda sem testar a média de 9, ainda com uma tendência muito clara de alta definida. Petróleo, hoje em forte queda de 3,52%, está vindo buscar patamares pré-guerra, ali nos $70. A tendência muito clara de baixa aí com os acordos entre Irã e Estados Unidos para o fim da guerra, para normalização do Estreito de Hormuz, apesar de hora ou outra aí sai notícia, né,
de que a gente tem ali algum conflito, né, uma discordância, a gente tem um cenário ainda bastante tranquilo e o petróleo está apontando para quedas na semana, fechando com uma queda de 10,34%, terceira semana consecutiva de queda, buscando aqui essa média de 400 como um suporte importante. Minério de ferro em Singapura apresentou uma alta de 1,04 e no aftermarket subiu mais um pouquinho, mas ainda bastante pesado a dinâmica do minério de ferro, uma tendência claríssima de baixa, e fechou na semana aí em leve queda de 0,14. São 7 semanas consecutivas de queda para o minério, bastante distante já da média de 21 e da média de 9. Tem espaço para um repique, mas pode continuar mirando a região de suporte lá nos 95 dólares. Metais preciosos hoje dando uma respirada, assim como ontem, o ouro sobe 0,99, tá voltando para testar uma região de suporte perdido, e a prata sobe nesse momento 1,37, ficou um pouco mais distante das médias e está fazendo um repique um pouco mais forte, mas ambas aí em clara tendência de baixa. No semanal, a prata está caminhando para fechar com 9,58% de queda, enquanto o ouro está caminhando para fechar com 2,12% de queda, também claramente é numa tendência de baixa. Criptomoedas, o Bitcoin está estável no momento. Ontem fez mínima no ano, bateu 58 mil dólares, hoje chegou a estar subindo, chegou a estar caindo, está no 0 a 0 no momento, mas a tendência é muito clara de baixa. Na semana, por enquanto, a queda é de 5,64% para o Bitcoin e dado bastante importante, né? Se no domingo fechar aí abaixo da região de 62.400, vai fechar abaixo da média de 200 no semanal, também indicando possibilidade de uma nova pernada de baixa aí, bastante ruim a dinâmica. E no Ethereum, hoje uma leve alta de 0,56% no momento, quase renovou a mínima no ano, também muito pesado, seguindo a dinâmica do Bitcoin. Na semana está caindo 7,71. Vier renovar a mínima do ano aí nesse final de semana, nos próximos dias, a gente pode começar a buscar a mínima de 2025 em 1.385 dólares. Vamos ficar atento para a semana que vem, lembrando que segunda-feira tem jogo do Brasil, então possivelmente a parte da tarde vai ser com com uma liquidez bastante reduzida aqui no nosso mercado, tá? O jogo é 2 horas, então a gente deve ter já na hora do almoço aí a liquidez diminuindo e deve ficar muito ruim para operar, né? E aí a gente está caminhando para o final do mês, final do semestre. O Ibov ainda sobe no ano, mas a dinâmica realmente, considerando esses últimos 6 meses, a partir de abril, teve uma queda muito relevante, que a gente vai ficar olhando agora o cenário eleitoral, a dinâmica de juros, para entender se o Ibov vai reagir a partir daqui. Beleza? Um ótimo final de semana a todos, descansem aí, nos vemos na segunda. Valeu!